O professor é mestre e doutor em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp também e autor de alguns livros, entre eles As Relações do Trabalho na Era do Neoliberalismo no Brasil, isso é publicado em 2013, Economia e Trabalho, Brasil e México, publicado em 2009. Em 2010, o professor publicou também 20 anos da Constituição Cidadã no Brasil, certo? Certo. E agora, 2019, 18, as dimensões críticas da reforma trabalhista. O governo ele fala, né, nessa economia que a reforma que ele apresentou ao Congresso vai trazer de cerca de 1,2 trilhão em 10 anos, né? O governo diz que a maior parte dessa economia ela vai vir das mudanças com o tempo de contribuição. Além disso, o tempo mínimo da contribuição para o trabalhador se aposentar ele vai subir de 15 para 20 anos e o governo prevê então a idade mínima passando a 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O que o professor tem a dizer sobre esse número que foi calculado pelo governo? Ele pode ser considerado realista? Ele realmente resolve o problema da Previdência? Em primeiro lugar, também quero cumprimentar aqui os internautas, os ouvintes, e dizer o seguinte: né, o governo está propondo essa economia de 1,2 trilhão de reais não para resolver os problemas do financiamento do sistema de previdência atual, mas para financiar um processo de transição para uma nova previdência, que hoje a nossa previdência é baseada no sistema da solidariedade intergeracional, ou seja, as pessoas que estão trabalhando hoje sustentam os que estão aposentados na expectativa de quando elas se aposentarem, quem está na ativa cubra, né, os seus benefícios. Tá? O que o governo está propondo é substituir esse sistema baseado na solidariedade intergeracional por um sistema de capitalização. Então, para fazer a transição, o governo quer economizar no sistema atual 1,2 trilhão de reais. Tá? Primeiro, esse 1,2 trilhão de reais, primeiro, a grande quantidade sai do sistema da Previdência Geral. Né? E no sistema da Previdência Geral, o rendimento médio dos benefícios é de R$ 1.300. Tá? Ou seja, ele vai economizar mais de 80%, 84%, em cima, não dos chamados que têm salários e benefícios muito elevados, mas em cima das pessoas mais pobres no país. Tá? Em cima, fundamentalmente, como? Primeiro, para dizer que é em cima dos mais pobres, primeiro, ao elevar o tempo de contribuição, de 15 para 20 anos. Hoje, o governo apresenta, esse é dado real, as mulheres mais pobres se aposentam em média aos 62 anos. Por que se aposentam aos 62 anos? Porque elas não conseguem comprovar aos 60 anos 15 anos de contribuição. Se elevar de 15 para 20 anos o tempo de contribuição, você vai excluir do acesso à Previdência Social um contingente muito grande de pessoas. Especialmente por quê? Porque nós temos um mercado de trabalho hoje em que prevalece a informalidade ou até a ilegalidade. É só um dado. Nós temos hoje 44% dos ocupados que não têm registro formal na sua ocupação. Ou seja, são pessoas que não têm carteira de trabalho assinado, né, do setor público, privado, doméstica, são os autônomos sem CNPJs e os empregadores sem registro da empresa. Então, ou seja, você tem um altíssimo de pessoas que estão na ilegalidade, que estão na informalidade. Além disso, você tem o mercado de trabalho que é de extrema ou de altíssima rotatividade, especialmente nos segmentos que apresentam atividades mais sazonais e de baixa produtividade. Portanto, é cada vez mais difícil as pessoas conseguirem comprovar tempo de contribuição. Ao elevar esse tempo de contribuição, você vai tornar uma parcela importante dos brasileiros, especialmente das brasileiras, vai tornar elas inaposentáveis, para usar uma palavra aqui que começa a circular no nosso meio. Ou seja, você vai economizar, na verdade, tirando o direito da aposentadoria de muita gente. Por um lado, isso. Por outro lado, você vai economizar reduzindo
as contribuições dos aposentados e pensionistas. Como é que você vai reduzir a contribuição? Primeiro, que você vai mudar a base de cálculo do benefício. Hoje, atualmente, a base de cálculo é a pessoa tem direito à aposentadoria, fazendo uma aposentadoria depois de 15 anos de contribuição, por idade, ou por tempo de contribuição, 30 anos as mulheres e 35 anos os homens. O cálculo é feito considerando as 80% melhores contribuições, ou seja, as 20% das contribuições piores são excluídas do cálculo. Tá? O que é a nova proposta? Vai ser 100% dos rendimentos passados. Vai ser uma média desses 100%, acrescido de que a pessoa precisa trabalhar pelo menos 40 anos, ou melhor, contribuir 40 anos, não é trabalhar 40 anos, contribuir 40 anos para poder ter uma remuneração igual do que ele estava recebendo quando estava trabalhando na ativa. Então, nesse sentido, a segunda grande economia do governo vai ser reduzir o pagamento das aposentadorias, o pagamento das pensões, porque agora também não se paga a pensão mais integralmente, o cálculo da pensão também se altera, seguindo aquela lógica anterior que eu estava fazendo referência, e se a pessoa já tem uma aposentadoria, a pensão se reduz do parceiro, do companheiro, se reduz em 50%, mais 10% por filho dependente. Eu tenho uma dúvida. Você falou que agora a reforma ela obriga que a pessoa tenha no mínimo contribuição de 40 anos. A gente tem mais ou menos qual que é a média de contribuição do brasileiro em tempo? Tem. Hoje a média é de 18 anos para as mulheres e 21 anos para os homens. Então, ou seja, o tempo de contribuição em média é muito baixo. E o governo quer dobrar esse tempo de contribuição. Exatamente. A grande maioria se aposenta por idade. É verdade que tem exceções de alguns setores que conseguem ter carteira de trabalho assinado, ou seja, servidor público desde cedo, então tudo registrado, se aposenta mais cedo. Mas isso não é a regra. Portanto, que o tempo de contribuição médio dos homens é 21 anos e das mulheres é 18 anos. Então, mas a elevação do tempo de contribuição, de fato, é um fator de exclusão de muita gente na perspectiva de se aposentar. Hoje, pelas regras atuais, você já tem 15% das pessoas com mais de 60 anos fora do sistema previdenciário, sem ter esse direito de aposentadoria, porque não consegue preencher os requisitos necessários exigidos pelo INSS. Com a mudança das regras, obviamente, esse número vai aumentar substantivamente. É 15% do Brasil, São Paulo é 20%, é um estado mais industrializado, mais rico. O percentual de pessoas com mais de 60 anos sem direito previdenciário em São Paulo é maior que no Brasil. Então, ou seja, por isso que estou dizendo que as regras, elas penalizam os mais pobres, elas vão dificultar as pessoas se aposentar e vai gerar um contingente muito expressivo de pessoas que não vão conseguir preencher os novos critérios para poder se aposentar. Tá? Em cima disso que o governo vai economizar. Uma outra economia muito substantiva do governo é mexendo no abono salarial. Que hoje, atualmente, o trabalhador tem direito a receber um 14º salário se ele receber menos de 2 salários mínimos mensais no ano anterior. E hoje, 22 milhões de pessoas têm esse direito, pelas regras atuais. Pela proposta do governo, é reduzir esse direito para quem ganha até um salário mínimo. Então, dos atuais 22 milhões que têm esse direito vai ser reduzido para 2,6 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas, praticamente, vão ficar sem esse direito. Você pega, por exemplo, todos os trabalhadores legais, formais, porque você precisa da carteira assinada para ter esse acesso. Do estado de São Paulo já estão excluídos, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, ou seja, nos estados que têm um salário mínimo um pouco acima do salário mínimo nacional, automaticamente serão excluídos pela proposta apresentada pelo governo. Tá? Então, mais uma vez, eu estou dizendo aqui, a economia vai ser em cima dos mais pobres, do regime geral, previdenciário. Então, assim, hoje, como você tem aposentadoria por tempo, por idade, você consegue colocar as pessoas que não tiveram carteira assinada, que trabalharam de forma informal, e elas têm o direito a um salário mínimo na aposentadoria por tempo de idade, é isso?
Hoje, você precisa ter idade, mas precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição, 180 meses de contribuição, pelas regras atuais. Se o trabalhador tem 14 anos e 11 meses e 20 dias, ele não tem o direito, que é por isso que tem 15% de trabalhadores com idade acima de 60 anos que não tem o direito à aposentadoria, no caso brasileiro. Né? Tá? Então, agora, pela nova regra, ao você elevar esse período e mudar o cálculo, obviamente você vai dificultar ainda mais as pessoas poderem se aposentar. Tá? Então, por isso que a mudança aqui prejudica especialmente os mais pobres, né? Os que têm contrato mais descontinuados, os que trabalham na informalidade. Por quê? Porque elevar esse tempo de contribuição vai prejudicar exatamente muito essa faixa, esse segmento de trabalhadores. Mas, assim, o governo, ele justifica toda essa mudança por causa desse tal de 1,2 trilhão que vai ser economizado em 10 anos, e isso vai incentivar a iniciativa privada, a criar mais empregos. O que você tem a dizer, professor, sobre esse argumento do governo? Nós estamos num período em que o mercado de trabalho apresenta resultados muito ruins. Nós já estamos há 4 anos com o número médio de desempregados abertos, que estão procurando trabalho, em torno de 13 milhões de pessoas. Além disso, você tem mais 5 milhões de pessoas que estão desalentadas, ou seja, que querem trabalhar, mas não estão procurando emprego nos últimos 30 dias. Além disso, você tem mais 4, 5 milhões de pessoas que estão na condição de subocupados, que trabalham em média 19 horas e ganham um rendimento mensal de R$700, em média. Além disso, você tem outras pessoas que gostariam de trabalhar, mas não têm as condições de trabalhar. Né? Então, você tem uma taxa de subutilização mais recente, agora, em abril de 2019, de quase 29 milhões de pessoas, né, que não estão trabalhando ou que estão trabalhando muito menos do que gostariam. Tá? Então, essa taxa de subutilização é muito expressiva. Nesse momento de crise muito intensa no mercado de trabalho, a Previdência Social ela é um colchão amortecedor, né, dos problemas sociais criados no momento de mercado de trabalho muito fraco, né, de desemprego muito elevado. Tá? Como que é isso? Geralmente é a pessoa aposentada que garante a renda mínima para a família estendida poder sobreviver nesses momentos de crise. Quem socorre? O filho, o neto, o cunhado, a cunhada, né, até de vez em quando o sobrinho, é aposentado. Né? Então, ou seja, a Previdência Social ela tem uma função distributiva e ela tem uma função de amortecer os problemas sociais no momento de crise econômica que nós estamos vivendo. Tá? Isso é a primeira parte. Segundo lugar, essa tese de que você fazendo a reforma da Previdência vai resolver os problemas econômicos do mercado de trabalho é uma tese que não tem nenhuma fundamentação. Né? O mesmo discurso foi utilizado pelo governo Temer, né, na PEC, na emenda constitucional 95, do congelamento do gasto público. O mesmo discurso foi utilizado na reforma trabalhista. Meirelles anunciou, no dia que foi aprovada a reforma trabalhista, de que ela seria capaz de gerar 6 milhões de pós-trabalho. A reforma trabalhista está em vigor há 1 ano e meio e não apresentou nenhum resultado esperado por seus propagadores. Aqui, a reforma da Previdência também é um recurso de marketing para tentar convencer a sociedade num momento de crise muito agudizada que nós estamos vivendo agora no emprego. Tá? Na nossa perspectiva, a tendência da mudança da reforma da Previdência, ela por um lado, ela tende a diminuir o rendimento dos aposentados. Né? Ela tende a dificultar as pessoas ter acesso a esse benefício. Né? E esses dois elementos, eles tendem a ter um efeito negativo sobre a demanda. Por quê? Para essas pessoas mais pobres, que ganham em média R$ 1.300 no regime geral previdenciário, tudo que elas ganham, gastam. Tudo que elas ganham, elas gastam. Então, você retirando dinheiro, você tende a ter não só um efeito regressivo do ponto de vista de distribuição de renda, como você tende a ter menos dinheiro circulando, menos gente podendo comprar as coisas.
E se menos gente compra as coisas, isso afeta negativamente também a riqueza gerada. Então, a reforma da Previdência não é a solução para os problemas econômicos que o país está enfrentando. E não é essa panaceia que o governo vende. Hoje mesmo, o Guedes sinaliza de que ela é insuficiente, que vai adotar outras medidas, mas o discurso todo do governo tem sido de que sem a reforma da Previdência nada se encaminha. Mas isso não tem nenhuma fundamentação econômica, né? Porque a retomada da economia ela depende de um conjunto de variáveis, principalmente do investimento. Ou do aumento do consumo das pessoas, ou do contexto internacional mais favorável, que a gente possa vender nossos produtos lá fora. Mas no caso nosso, a economia brasileira, de sua dinâmica, é dada muito do mercado interno. Como ela depende do mercado interno, toda essa reforma, ela está reduzindo o gasto público e está reduzindo a possibilidade das pessoas consumirem os produtos, pela diminuição da renda provocada por isso. Portanto, ela não tem nenhum efeito no sentido da solução dos problemas colocados. E vai ter um outro efeito, que é mais complicado, porque é isso que o governo está estimando, de que esse 1,2 trilhão de reais vai ser suficiente para fazer a transição para um novo sistema, para um novo regime, que eu já vou falar sobre esse novo regime. Esse 1,2 trilhão é um chute, não tem bases técnicas suficientes para dizer que isso será um recurso que dará para fazer esse processo de transição para o novo regime. Todos os países que fizeram estudo publicado no final de 2018, todos os países que adotaram o regime de capitalização subestimaram o custo de transição. O Chile, que é o modelo já mais antigo, que é a inspiração, o Chile, o custo de transição hoje já está 4,6% do PIB, ou seja, esse recurso é totalmente insuficiente para fazer a transição.